foi um dos inúmeros vídeos que a gente tem recebido a respeito disso. Karen, boa tarde, muito obrigada, e eu já queria te fazer uma provocação. Quais os problemas que a gente vai enfrentar? Aliás, a gente já está enfrentando alguns, né? Mas quais são os problemas desse avanço da extrema-direita no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Luciana, é um prazer estar aqui novamente. Os problemas, como a gente consegue observar, se a gente puder conceituar a extrema-direita rapidamente, ela é a negação de qualquer coisa que contrarie o conservadorismo e o valor moral geralmente atrelado a uma ideia cristã. Então, quais são os problemas de a gente ter esse discurso ainda, que antes era muito mais forte, pré-eleição, pré-segundo turno, e agora a gente observa que ele permanece. O grande problema, novamente, além da polarização, é a violência física. A gente geralmente conceitua extrema e ultradireita como se fossem coisas diferentes, mas de certa maneira são, porque ultradireita, se a gente olhar do ponto de vista da intensidade das ações, então a gente, além desse vídeo, a gente observa que tem aumentado discursos de ódio em ambiente escolar, discursos de ódio em ambientes familiares, discurso de coação dentro das instituições públicas, principalmente aquelas com poder de polícia, coação dos seus servidores em relação a aceitar, ou enfim, trazer para si o discurso, por exemplo, bolsonarista. Então, um grande problema no país plural como o nosso, e num país que é minimamente democrático, além do acirramento dos ânimos, é você tolir a capacidade de pluralidade de opiniões, de expressões culturais, de organizações múltiplas da sociedade civil, e a gente tem observado que essa violência, ela tem, assim, atingido uma capilaridade muito alta das faixas etárias, desde os mais velhos até categorias mais jovens, e isso se expressa novamente nos dilemas dentro do espaço escolar. Então, quando a gente não reprime, de certa maneira, e quando eu falo reprimir, conseguir desarticular os atores chaves, porque existe uma organização muito bem financiada para que isso aconteça. Quando a gente não desarticula isso, a gente abre passagem para uma intensidade maior de violência. Karen, a gente não está falando de um evento isolado, né? A gente não pode falar dessa extrema ou dessa ultradireita, como você colocou, de maneira isolada do resto do mundo, né? Agora, aqui, as coisas parecem que ganham algumas especificidades, alguns recortes, algumas particularidades mesmo, né, que são curiosas, porque, por exemplo, nesse caso, nesse primeiro vídeo que nós vimos, era um teatro, né, uma peça de teatro infantil, e ali acontecia próximo alguma manifestação, e rapidamente, como uma pólvora, né, um rastilho de pólvora, as coisas tomam uma dimensão, uma proporção muito grande. Como é que tu avalias essa extrema-direita no país em relação às outras? Tu falaste em valores, em dinheiros, em financiamento também, né? Não dá para isolar as duas coisas, mas tem muitas proximidades, essa articulação também, ela diz muito respeito sobre o que acontece no mundo? Muito bem tocado. A gente atualmente não é um caso isolado e não é uma particularidade brasileira o avanço da extrema-direita. A gente observa, principalmente na Europa, o que nós chamamos agora de populismo reacionário, porque antes a extrema-direita, que é aquele grupo que, teoricamente, a gente imaginava que é um grupo pequeno, de pessoas que é contrária a pautas de gênero, de raça, de sexualidade, pessoas que buscam um passado longínquo, que não existiu, uma era de ouro, e conservar aquilo. E a gente então imagina que é um burburinho muito pequeno frente a quem não acredita muito nessa retórica. Porém, o que a gente tem observado? Um aumento de maior parte, uma adesão de maior parte da população a esse discurso, porque ele vai resgatando e capitaneando agendas que antes não eram agendas propriamente ditas dele, né? Então, se antes agora eu consigo observar que, historicamente, existiu um grupo minoritário, agora no Brasil ele tem certas peculiaridades. A gente tem um discurso em prol da família, por exemplo, para gerar um certo incômodo de que se você não agir, de alguma forma, você irá ser alcançado por uma ditadura da ideologia de gênero, uma ditadura, e aí vão comer o seu cachorro, né, tal qual na Venezuela. E boa parte desse discurso, Luciana, ele consegue ter uma adesão muito rápida em função das redes sociais.
antigamente a gente não tinha essa movimentação e essa conexão entre grupos de extrema. Hoje em dia a gente já tem até fóruns internacionais da extrema-direita. Então, eu tenho uma troca de figurinhas e eu tenho uma troca de ferramentas de discurso. Então, por exemplo, a eleição do Trump, em 2016, ela é um gatilho importante para as demais outras eleições nessa mesma retórica da extrema-direita. Porque você vai trocando figurinhas, e o Brasil, esse perfil estranho, né, de você ter um discurso onde tem uma pseudo-democracia racial, aqui não tem racismo, e as pessoas começam a dizer assim, olha, o problema é o discurso do politicamente correto, que agora eu não tenho direito mais de expressar a minha opinião. E aí a gente tem uma soma de fatores, perfil cristão radical, que é de todos os aspectos religiosos, não é só do pentecostalismo. A gente tem também discursos radicais dentro do cristianismo, por exemplo, então ele consegue captar todas as matizes religiosas que tenham como fundamento uma doutrina do costume. E aí ele consegue ter uma adesão de todas as pessoas em torno dessa mesma temática. Olha, as mudanças estão acontecendo muito rápido. O que a gente tem que fazer? Conservar e reagir à pluralidade para voltar a uma década de ouro que nunca existiu. Porque boa parte da extrema-direita ou do reacionarismo, que tem uma relação muito próxima, é resgatando um passado que talvez a gente nunca tenha visto. Uma era de ouro da igualdade ou talvez da vida boa, que não está conectada com essa pluralidade da democracia. Então, acaba sendo um discurso contra a própria democracia e contra as instituições. É muito perigoso.